Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, deixa eu dar um aviso muito importante para você, tá certo? Todas as quintas-feiras, às 13 horas, eu faço aqui uma mentoria gratuita para concursos públicos, que é uma live de perguntas e respostas, tá certo? Eu fico 1 hora disponível respondendo todas as perguntas sobre concursos públicos de quem está ao vivo junto comigo. Se você nunca participou, você está perdendo. Só que hoje, dia 21 de dezembro, eu não conseguiria fazer isso, porque nesse exato momento que você está me assistindo aqui, na verdade, eu estou na estrada, estou viajando a caminho de Minas Gerais. E é claro, né, que a internet vai ficar muito instável e eu não ia conseguir fazer essa live com você com a qualidade que você merece. Só que, para que você não fique sem o nosso encontro semanal, eu gravei esse vídeo para você. Eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 18 de dezembro, às 21h44. O objetivo é te apresentar aí as principais áreas disponíveis para você prestar concurso público, as melhores oportunidades para 2024 em cada uma delas e te ajudar a escolher entre elas, tá? Eu sei que essa é uma dificuldade muito grande de quem está começando a estudar para concurso, é uma dificuldade muito grande até de pessoas que já estão estudando para concurso. Essa questão da definição da área, né? De escolher qual concurso prestar, principalmente numa época como essa que a gente está vivendo, de uma época de muitas e muitas oportunidades. Então faz o seguinte, já pega aí papel e caneta, tá certo? Para você conseguir fazer as suas anotações. Na próxima quinta-feira, dia 28 de dezembro, a gente volta com as nossas mentorias ao vivo. A gente tem o nosso encontro marcado às 13 horas no YouTube e no Instagram, para eu poder responder todas as suas dúvidas relacionadas com a preparação para concurso público. Beleza? Bom, agora que você já sabe, né, como que vai funcionar hoje aqui, um pouquinho diferente do que a gente faz todas as semanas. Se você está chegando agora, se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Juliana, eu sou auditora fiscal aqui na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, desde março de 2014, então já tem quase 10 anos que eu tomei posse. Eu já exerci também o cargo de auditora tributária na Prefeitura de São José dos Campos. E apesar de já estar aí há 11 anos atuando nessa área de fiscalização, eu não sou formada nem em Direito, nem em Contabilidade. Para te falar a verdade, eu sou formada em Farmácia e Bioquímica. Eu exerci durante 7 anos a minha profissão na iniciativa privada. E aí, depois de acumular uma série de frustrações, eu decidi enveredar pelo mundo dos concursos públicos. Primeiro, claro, né, o que já é mais esperado aí, em concursos da minha área, relacionados com a minha formação. Fiz 4 concursos, fui reprovada nesses 4 concursos, e só depois que eu aprendi que antes de estudar as matérias, eu precisava aprender a estudar para concurso público, foi que o meu jogo mudou e eu comecei, então, a conquistar aprovações. Foram 5 aprovações, sendo 3 delas em concursos da área fiscal. A minha primeira aprovação com menos de 10 meses de estudo. E desde 2020 eu tenho esse projeto aqui, né, no YouTube, no Facebook, no Instagram, onde eu distribuo conteúdos gratuitos todos os dias para te ajudar também a conquistar a sua vaga. Além disso, eu trabalho com mentoria para concursos públicos, onde eu posso te acompanhar mais de perto na sua jornada rumo à aprovação. Bom, agora que a gente já se conhece, bora começar o nosso conteúdo de hoje. Quando a gente começa a estudar para concurso público, na grande maioria das vezes, como que a gente faz, né? A gente começa a estudar para um concurso específico. Normalmente, é aquele concurso que já está com o edital publicado. É ou não é? Qual que é o problema dessa estratégia? O problema é que a chance de você conseguir passar estudando só depois da publicação do edital é muito pequena, né? Normalmente, entre a publicação do edital e a aplicação das provas, nós temos aí um tempo que varia de 2 até 4 meses.
E esse tempo, ele não é suficiente para você estar preparado para, de fato, conseguir disputar uma vaga. Bom, o que a gente faz na sequência, né? A gente foi lá, decidiu que ia começar a estudar para um concurso, focou naquele concurso, estudou no período do pós-edital, não conseguiu ser aprovado. O que a gente faz? A gente já direciona os estudos para o próximo concurso que publicou o edital. É ou não é? Ou você fica um tempo sem estudar, e aí, quando um próximo concurso publica edital, você volta a estudar, ou você já engata de novo um concurso que já esteja com o edital publicado. É ou não é? E aí, a gente literalmente começa tudo de novo. A gente troca o material, a gente troca o cronograma, troca as matérias estudadas. Ou seja, a cada reprovação, a gente recomeça essa jornada rumo à aprovação. E eu gosto muito de comparar a preparação para concurso público com uma maratona, com uma jornada rumo à aprovação. Justamente para que você tenha a ideia de que não é uma coisa rápida, né? Não é uma corridinha ali, um estudozinho de 1, 2, 3 meses, que vai fazer com que você conquiste a sua vaga no serviço público. E o problema dessa estratégia é que você não consegue acumular conhecimentos. Por quê? Porque o tempo todo você está trocando isso. O tempo todo você está trocando de concurso, trocando de matérias, trocando de material. Ou seja, o tempo todo a gente está recomeçando essa jornada rumo à aprovação. Imagina só, né? Eu vou trazer aqui para você, para ficar mais didático, a história de uma concurseira, né? Que é a Maria, né? Imagina então que a Maria, ela decidiu que ela vai começar a se preparar para concursos públicos. Então, vamos pensar na jornada da Maria, na jornada rumo à aprovação. Quando a Maria decide, então, que ela vai começar a estudar para concurso público, ela está ali, né, na linha de partida, né, para começar essa corrida, tá certo? Rumo à aprovação. E aí a Maria, então, já com o edital publicado, estuda ali 2, 3 meses, acumula um tanto de horas, acumula um tanto de conhecimentos para um determinado concurso. Vamos supor aqui que Maria decida aí focar em um concurso que já esteja com o edital publicado, né? Vamos pensar aqui, então, que Maria decidiu aí focar em um concurso, por exemplo, para tribunais, tá? E aí a Maria está estudando algumas matérias que são típicas de um concurso de tribunal. Maria estudou durante 2, 3 meses e não conseguiu ser aprovada. O que a Maria resolve fazer, então? Ela resolve, depois desse concurso, focar no concurso da Caixa Econômica, que também, nessa época, já está com o edital publicado. A Maria vai deixar de estudar aquelas disciplinas que ela veio estudando ao longo de 2, 3 meses e vai recomeçar os estudos com disciplinas completamente novas. E aí ela vai concorrer com pessoas que já estão estudando há muitos meses para esse concurso da Caixa Econômica. É óbvio que 2, 3 meses não é um tempo suficiente para Maria conseguir ficar competitiva para esse novo concurso. E aí ela vai lá, faz a prova e não é aprovada. E aí, em vez de continuar, né, em algum concurso parecido, ela resolve mudar novamente foco. Ou seja, a Maria, ela está o tempo todo voltando lá na linha de partida dessa sua jornada rumo à aprovação. Provavelmente, a Maria nunca vai conseguir conquistar a aprovação dela. Isso já aconteceu com você? Isso é o que acontece com a maioria das pessoas que estão estudando para concursos públicos há muito tempo. Normalmente, quando eu pego alguém que está estudando para concurso público há 5, 10 anos e que nunca foi aprovado em nada, pode ter certeza, tá certo? Que é um desses casos, né? Que normalmente é uma pessoa que foi fazendo concursos totalmente aleatórios, estudando só no pós-edital e recomeçando a jornada a cada reprovação. E aí você pode estar se perguntando, então, bom, beleza, né? Mas como que eu faço, então, Ju? É melhor, então, eu focar em um único concurso e ficar só estudando para ele?
A resposta também é não, tá? Você não deve focar em um único concurso e ficar estudando para ele a vida inteira até esse concurso sair. Sabe por quê? Porque a maioria dos concursos que a gente tem, eles não têm uma periodicidade definida. A maioria dos concursos, eles não acontecem a cada 1, 2 ou 3 anos, né? A gente tem, por exemplo, o concurso para auditor e analista da Receita Federal. A gente teve um concurso para auditor e analista que aconteceu em 2012. Depois a gente teve um novo concurso para auditor que aconteceu em 2014. E depois a gente só teve um novo concurso para analista e auditor agora, esse ano, em 2023. Então imagine que você tenha decidido estudar para o concurso da Receita Federal em 2014. E aí você começou os estudos e logo veio a publicação do edital. Você fez a prova e, óbvio, não conseguiu ser aprovado porque ainda não tinha tido tempo suficiente, né, para aprender todos os conteúdos. E aí você decidiu, então, já que não pode ficar fazendo concursos totalmente aleatórios, você decidiu que ia focar exclusivamente no concurso de auditor da Receita, tá? O seu sonho é trabalhar ali no aeroporto de Guarulhos, beleza? Tudo bem. O problema é que você só teve uma nova chance de fazer essa prova agora, em 2023. Ou seja, você já estava há 9 anos estudando sem fazer nenhuma prova. E é óbvio que ninguém quer isso, né? A gente não quer ficar 9 anos estudando para concurso público, principalmente 9 anos, sem nem ter a chance de fazer uma prova. É ou não é? Tá? Então, o que a gente deve fazer, então? Eu não posso ir fazendo todo concurso que publica edital, mas eu também não posso focar em um único concurso a minha vida inteira, né? O que a gente faz? A resposta para isso é focar em uma área. E aí você pode estar se perguntando, a área? O que é isso? Né? O que é uma área? Sim, focar em uma área. Nós temos diversas áreas dentro do serviço público. Uma área, ela agrupa cargos que tenham funções semelhantes. E por conta disso, os editais também são bastante parecidos. Quando você compara 2 editais de concursos de mesma área, você vai perceber que mais ou menos 70% ou 80% das matérias cobradas, elas são semelhantes, elas são iguais entre esses 2 editais. Ou seja, ao contrário da Maria, que uma hora fez o concurso de tribunal, uma hora fez Caixa Econômica, depois ela foi e mudou para um concurso da área administrativa, e aí ela não conseguia ter uma continuidade dos estudos. Ao contrário da Maria, quando você foca em uma área, você consegue ter uma continuidade nos estudos. Você não precisa recomeçar a cada reprovação. E isso é fantástico. Mas para descobrir se esses concursos, se 2 ou mais editais, né, são de concursos de mesma área, a gente precisa analisar não só as matérias que são cobradas, mas também os assuntos que são cobrados dentro dessas matérias. Porque, por exemplo, se você for comparar, né, o concurso da Receita Federal para auditor e o concurso para agente da Polícia Civil de São Paulo, tá? Da PC São Paulo. Se você compara os editais, você vai ver que os 2 editais cobram português, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, cobram direito penal. Só que se você compara dentro os assuntos que são cobrados, o nível da prova, você vai ver que isso é muito diferente. Então, esses 2 cargos, eles não são cargos de mesma área, tá? Bom, o primeiro passo na sua jornada rumo à aprovação precisa ser definir uma área para chamar de sua. E é isso que eu vou te ajudar a fazer no nosso encontro de hoje. Primeiro, a gente vai conhecer aí as principais áreas e as oportunidades que estão sendo aguardadas para 2024 em cada uma delas. Tá preparado? Então, espera aí, que eu já vou compartilhar a minha tela com você. E a gente vai começar aí a entrar nesse mundo para você conhecer um pouquinho mais sobre as áreas.
as oportunidades em cada uma delas. E aí, na segunda parte, a gente vai conversar sobre quais os critérios levar em consideração para definir, para escolher entre essas diferentes áreas. Vamos lá? Bom, eu vou compartilhar a minha tela com você, só um minuto, deixa eu voltar aqui para poder compartilhar a tela com você. Vamos lá, deixa eu jogar isso aqui para cá, para eu conseguir ver como que tá aqui, peraí. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá. Agora você já consegue ver a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse negócio aqui para ficar melhor para você. Ah, não, assim não vai. Peraí. Vamos lá. Ó, agora acho que vai ficar melhor, tá? Vamos lá. Nós vamos começar a conversar hoje sobre, então, as melhores oportunidades para 2024 em cada uma das áreas. Primeira área que a gente vai falar é uma área aí que esse ano tá com muitas oportunidades, que é a área administrativa. Quais são os concursos que a gente tem dentro da área administrativa? A área administrativa normalmente é uma área de apoio, tá? Ela existe em todos os órgãos e normalmente são aquelas funções que estão relacionadas com as atividades meio do órgão, tá? Por exemplo, contratação e gerenciamento de pessoal, compra de material, atendimento ao público, a parte, por exemplo, ali, não de análise de processos, mas de protocolo, tá certo? De juntada de documentos. Normalmente são concursos de área administrativa. Então é muito comum, né? Que todos os órgãos eles tenham ali uma área administrativa, eles tenham servidores que exerçam essas funções. E esse ano de 2024 realmente vai ser um ano com muitas oportunidades para concursos da área administrativa, tá? Alguns desses cargos pedem apenas o nível médio, outros exigem nível superior em qualquer área e outros ainda vão exigir nível superior em formações específicas, tá certo? Então vamos começar aí a olhar para os concursos da área administrativa. Vocês vão ver que eu trouxe aqui, gente, só algumas oportunidades, tá? Não deu para trazer todas as oportunidades, mas eu trouxe aqui algumas dessas oportunidades para vocês terem uma ideia, tá? Primeira coisa, eu quero conversar sobre o CNU, o Concurso Nacional Unificado. O CNU, ele tem muitos cargos, né, de área administrativa, tá? O que é o CNU? O que é o Concurso Nacional Unificado? Que o pessoal tem chamado aí carinhosamente, né, de Enem dos concursos. O governo federal, no final do ano passado, começo desse ano, né? Na verdade, mais no começo desse ano mesmo, começou a ter aí uma série de autorizações para os órgãos organizarem os seus concursos públicos, tá? É que eles pensaram, bom, a gente vai ter uma chuva aí de autorizações. Para cada órgão organizar o seu próprio concurso, vai ficar uma coisa meio complicada para o órgão e também para os concurseiros, né? Porque, afinal de contas, cada vez que você se inscreve para participar de um concurso, você tem uma despesa de inscrição, tem uma despesa de locomoção, né? De hospedagem para ficar naquele local de prova. E o que eles pensaram? Bom, e se a gente fizesse um concurso único para ocupar todas essas vagas, né? E aí veio a proposta do Concurso Nacional Unificado. Primeira coisa que você precisa entender, se é que você ainda não está sabendo, que esse concurso unificado, ele só vale para o Executivo Federal, tá? Então eu vejo muita gente confundindo
perguntando, o TSE unificado é a mesma coisa que o CNU. Não, não é, tá? O TSE unificado é um órgão do Poder Judiciário. É um órgão exclusivamente, é um concurso exclusivamente para ocupar vagas, para selecionar candidatos que vão ocupar vagas dentro dos tribunais regionais eleitorais. Não tem outros órgãos dentro do TSE unificado, tá? Dentro do CNU, a gente só tem órgãos do Executivo Federal. Então, não tem concurso municipal, não tem concurso estadual, não tem concurso distrital. Todos os órgãos que estão ali dentro são órgãos federais, do Executivo Federal, beleza? Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Uma outra coisa é que esse concurso, o que eles vão fazer? Eles vão pegar aquelas vagas, na verdade, essa primeira edição do Concurso Nacional Unificado foi facultativo para os órgãos. Então, todos aqueles órgãos que tiveram as suas autorizações para fazer concurso público, eles puderam optar se queriam ou não participar do Concurso Nacional Unificado. Não foi nada obrigatório. Por isso que a gente tem muitos órgãos publicando editais, né, fora aí, tá certo? Por quê? Porque nem todos quiseram participar desse concurso nacional unificado, tá certo? E a gente teve alguns órgãos que aderiram ao CNU nessa sua primeira edição. Então, o que acontece? Dentro do CNU, a gente tem 6.640 vagas. Então, eles pegaram aí todos os órgãos que aderiram, somando as vagas que foram autorizadas para cada um desses órgãos, a gente tem 6.640 vagas. Eu posso, então, concorrer a 6.640 vagas? Não, não posso. Por quê? Porque dentro desse CNU vai estar dividido ali em blocos. Então, eles vão pegar todos aqueles órgãos e vão agrupar em 8 blocos diferentes. A gente vai ter 7 blocos a princípio, tá? Isso pode mudar com a publicação do edital, mas a princípio a ideia é que a gente tenha 7 blocos com cargos de nível superior e um bloco com cargos de nível intermediário, que é o bloco 8. Você vai poder concorrer às vagas dentro do seu bloco. Então, não dá para concorrer, por exemplo, às vagas para nível médio e nível superior. Não dá para concorrer às vagas de blocos que estejam, de concursos que estejam em blocos distintos, tá? Por quê? Porque a ideia é que a gente tenha uma primeira prova, que seria uma prova de conhecimentos básicos, que vai ser igual para todos os blocos, e uma segunda prova que vai ser específica por bloco. Então, você pode, teoricamente, concorrer a todas as vagas, desde que elas estejam dentro do seu bloco. Se eu tenho 1.000 vagas dentro de um bloco, e eu vou concorrer a esse bloco, beleza, eu estou concorrendo a essas 1.000 vagas. Mas eu não vou estar concorrendo a 500 vagas que estejam, por exemplo, em um outro bloco, tá? Isso é a primeira coisa. Você vai precisar escolher para qual bloco você quer prestar o concurso público. E aí a gente vai ter, então, a gente já tem banca definida, a banca é a Sesgran Rio, a gente já tem o número de vagas, são 6.640 vagas, a gente já sabe que vai ter vagas, tanto para nível médio, quanto para nível superior, beleza? Um outro concurso que a gente tem aí aguardado para 2024, e o CNU a gente já sabe que o edital sai agora em janeiro, com provas possivelmente no início de maio, tá? Esse é o novo cronograma do CNU. Além disso, a gente tem a Petrobras, que também já tem banca definida, é o Sebrasp, com 458 vagas para o cargo de nível técnico. A gente tem a Embel, que está já com o edital publicado hoje. Vocês vão ver que aqui eu coloquei banca definida, IBFC. Por quê? Porque esse edital da Embel ele foi publicado hoje, eu acabei me esquecendo de atualizar aqui a planilha. Tá? Então, se você for anotar aí, se você estiver interessado na área administrativa, a Embel publicou o edital hoje, banca IBFC, para nível fundamental, médio e superior. Depois a gente tem também planejamento urbano no Distrito Federal, também com banca já definida, é a Consuplan. Vão ser 207 vagas, mais 506 de cadastro reserva, para nível técnico e superior. Depois, eu tenho aqui, processo... CEAP Paraná, tá? Banca definida, AOCP, 257 vagas, médio, técnico e superior.
Depois eu tenho um processo seletivo do Ministério da Cultura. Lembrando que processo seletivo é aquele que você é contratado por um período definido de tempo, tá? Então não é um servidor estatutário que vai estar ali, que vai ter estabilidade, tá? Você fica contratado por um período de tempo. Já tem comissão formada, ainda não tem banca, são 99 vagas e a escolaridade é nível superior. Depois eu tenho o IBAMA, o concurso já foi solicitado, a banca ainda não foi definida, presta atenção nisso aqui, 2.408 vagas solicitadas com exigência de nível superior. A gente tem também a PCDF, né, a Polícia Civil do Distrito Federal, já o que autorizou vagas para o concurso, já autorizou o concurso para cargos administrativos, ainda não tem banca, são 740 vagas, vai exigir nível superior. A gente tem o concurso dos Correios, que também está previsto, ainda não tem a banca, nem o número de vagas, nem a escolaridade que vai ser exigida. Depois, a gente tem a Polícia Federal, nas vagas também de administrativo. É um concurso que também já foi solicitado, a banca ainda não foi definida, né, porque o concurso não foi aprovado. Foram solicitadas 734 vagas e para nível médio superior. A gente tem o CETESB de São Paulo, tá? A CETESB é um concurso que já foi anunciado, não tem banca definida, 224 vagas, ainda não tem o nível de escolaridade. Depois a gente tem Detran, né? Detran do Distrito Federal, do Acre, do Alagoas e do Rio Grande do Norte. Detran do Distrito Federal já foi anunciado, ainda não tem nem a banca e nem o número de vagas, mas a escolaridade vai ser nível superior. Detran do Acre também já foi anunciado, não tem banca, 100 vagas para ensino médio e superior. Detran do Alagoas, comissão formada, não tem banca, 60 vagas para nível superior. Detran do Rio Grande do Norte, comissão também já formada, a banca não foi definida, não foi definido o quantitativo de vagas, nível médio, técnico e superior. E o DR do Distrito Federal, com comissão já formada, não tem definição ainda nem de banca e nem de vagas, mas a gente já sabe que vai ser para nível médio e nível superior. A próxima área que a gente tem é a área policial, né? A área de segurança pública, que engloba aqui os concursos para Polícia Penal, para Polícia Militar, para Polícia Civil, para Guarda Municipal, para bombeiros. Tudo isso está aqui dentro da área policial, tá? Vamos ver quais são as oportunidades para 2024. Vocês vão ver que a área policial é uma área que sempre tem muitas oportunidades, tá? A gente tem PCDF, já com banca definida, vai ser o Sebrasp. A gente falou lá na área administrativa do PCDF para a área administrativa. Aqui a gente está falando do agente mesmo, tá? 50 mais 100 de cadastro reserva, exigindo nível superior. PC do Maranhão, já anunciado, não tem definição nem de banca, nem de vaga, nem de escolaridade. PC do Ceará, também já anunciado, sem definição de banca, vagas e escolaridade. PC Santa Catarina, já anunciado, não tem definição de banca, 2.000 vagas, escolaridade superior. PC do Acre, comissão já formada, banca ainda não foi definida, 250 vagas para curso superior. PC Piauí, comissão já formada, banca ainda não definida a quantidade de vagas, nível superior. Politec, a Polícia Técnico-Científica de Pernambuco, já foi autorizada, banca ainda não foi definida, 214 vagas, escolaridade a definir. PC Espírito Santo está em estudos, né? A definir a banca, a quantidade de vagas e a escolaridade. Gente, olha só, vou terminar aqui a área policial e vou te dar um plus aqui para você entender o trâmite do concurso. Eu deveria ter feito isso antes, mas vamos lá. PC Minas, já foi autorizado, a banca ainda não foi definida, 255 vagas para ensino superior. PM Tocantins, comissão já formada, banca a definir, 650 vagas, escolaridade médio e superior. PM São Paulo, já autorizado, banca a definir, normalmente quem faz vagas 200, escolaridade nível médio.
PM do Espírito Santo, banca definida, vai ser o IDECAM, 40 vagas nível médio. Sejusp, do Mato Grosso do Sul, autorizado, banca a definir, 228 vagas, médio e superior. Bombeiros do Maranhão, já anunciado, a definir a banca, 1.000 vagas a definir a escolaridade. Bombeiro do Distrito Federal, autorizado a definir a banca, 356 vagas, nível superior. Polícia Penal de Goiás, comissão formada a definir a banca, 700 vagas, escolaridade nível superior. Depois a gente tem Polícia Científica do Paraná, banca definida, IBFC, 30 vagas, nível superior. Polícia Penal do Ceará, banca definida, IDECAM, 800 vagas para nível médio. Polícia Penal do Piauí já foi solicitado, a banca a definir, 600 vagas para nível superior. Polícia Penal da Bahia, previsto, né, banca a definir, 287 vagas mais 800 de cadastro reserva, e a escolaridade é o nível médio. Polícia Penal do Rio já foi solicitado, banca a definir, 1.400 vagas, e a escolaridade é nível superior. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês rapidinho, tá? Talvez, se você estiver começando agora, você ainda não consiga entender o que significa isso, né? Ai, previsto, solicitado, autorizado, comissão formada, banca definida, edital publicado, que geringonça toda é essa, né? Vamos pensar aqui numa linha do tempo, tá? Como que começa essa questão dos concursos públicos, tá bom? Quando você vê, o edital do concurso foi publicado, o concurso ele não está começando naquele momento. Ele já teve várias fases que aconteceram antes da publicação desse edital. E o ideal é que você comece a pensar em um concurso ainda bem antes da publicação do edital. Até porque a gente falou que quando o edital é publicado, a prova ela vai acontecer normalmente dali a 2 a 4 meses. Então é um tempo muito curto, tá? Como que é a linha do tempo dos concursos públicos, tá? Normalmente, isso começa com o órgão fazendo estudos internos, tá? Então, o órgão, ele começa ali, ele faz uma comissão, tá? Para avaliar a necessidade de fazer um próximo concurso, tá? A necessidade de servidores para ocupar os seus cargos que estão ali dentro desse órgão. E aí, essa comissão, normalmente é uma comissão multidisciplinar, vai ali pesquisar, vai perguntar, né? Olha, precisa de servidor aí nesse setor, aí nesse departamento, como é que tá? Quantas pessoas a gente tem? Qual é a quantidade de trabalho, né? Existe essa necessidade? Quando o órgão, por exemplo, ele tem um órgão estadual, por exemplo, tem diferentes repartições, vai olhar nessas repartições, como é que está a necessidade de pessoal? Beleza, ele faz estudos para verificar a necessidade de pessoal. Depois disso, esses estudos são apresentados, então, né, para a autoridade máxima do órgão, para ele decidir se vale a pena pedir um concurso ou não. Se ele achar que realmente vale a pena solicitar um concurso, ele vai mandar um pedido, ele vai solicitar essa aprovação, essa autorização. Então, se é um concurso, por exemplo, né, a nível do Executivo Federal, como foi o CNU, eles vão pedir lá, né, para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Finanças. Normalmente, agora é o Ministério da Gestão e Inovação, tá certo? Que vai autorizar essas vagas aí. Se é, por exemplo, um órgão do Executivo Estadual, vai pedir ali para o governador do Estado, tá? Então, cada poder, cada ente federativo tem ali os órgãos que são responsáveis por autorizarem esses concursos. E aí, o que acontece, né? Essa autoridade, o responsável pelo órgão, manda esse pedido e a autoridade que vai analisar esse pedido, ela pode aprovar o pedido. Então, vamos supor que o órgão, né? Vamos pensar aqui agora, vamos supor aqui na Cefaz São Paulo, que é o órgão que eu trabalho, né? Vamos pensar que a Secretaria da Fazenda queira contratar aí 500 novos auditores para trabalhar aqui no Fisco de São Paulo, no Fisco Estadual de São Paulo. Bom, o secretário da Fazenda, ele nomeou, então, uma comissão para realizar os estudos e para ver, olha, nessa delegacia precisa de tantos auditores, nesse setor precisa de mais tantos, aqui precisa de tantos, enfim.
chegou-se a um número de 500 auditores, né? Descobriu, então, que precisa... Tá frio aqui, gente. Que precisa de 500 novos auditores aqui na Cefaz São Paulo. Bom, o que o secretário da Fazenda vai fazer? Ele vai mandar esse pedido lá para o governador e vai falar: olha, governador, estamos precisando de 500 novos auditores aqui na Secretaria da Fazenda. Você autoriza, né? O senhor autoriza essa contratação? O governador, ele pode fazer 3 coisas. Ele pode falar: ok, pode fazer concurso para contratar 500 novos auditores. Ele pode falar: olha, eu deixo contratar, mas 500 não, só 200, tá? Eu só tenho verba para 200 novos auditores. Então, autorizou, mas parcialmente. Ou ele pode falar: nananina, não. Agora, nada de concurso para auditor, eu não tenho verba para isso. E negar esse pedido, tá? Então, quando você vê ali, ó, que o concurso, por exemplo, da Polícia Penal do Rio, ele foi solicitado, significa isso, tá? Que o órgão pediu autorização para o governador do Rio para fazer o concurso público, tá? O governador pode autorizar 1.400 vagas, pode autorizar menos do que 1.400, né? Ou mais do que 1.400, se ele quiser. E ele pode também simplesmente falar: não vai ter concurso para a Polícia Penal do Rio. Bom, depois disso, alguns órgãos mantêm aquela comissão, outros vão formar uma nova comissão, tá? Por quê? Porque agora, depois que esse concurso foi autorizado, agora eu preciso pensar em outras coisas, né? Eu preciso pensar, bom, qual é o perfil desse servidor? Quais são os conhecimentos que eu quero que esse servidor tenha para exercer as funções do dia a dia? Como que vai ser a distribuição desses servidores? Como que vai ser a prova? Onde vão ser aplicadas essas provas? Tudo isso vai ser definido, um projeto base do concurso público, pela comissão organizadora. Então, eu posso ter a formação da comissão. Antes, normalmente, é uma comissão de estudos mesmo, tá? Os estudos. E depois eu tenho realmente a comissão organizadora do concurso, depois que esse concurso foi autorizado, tá certo? Depois de formada a comissão organizadora, o próximo passo é o quê? É fazer a escolha da banca, tá? Essa banca é a banca que vai organizar esse concurso, tá? Por quê? Porque não é o órgão que vai elaborar a prova, que vai aplicar a prova, que vai corrigir a prova. O órgão não vai fazer isso. Ele não tem know-how para isso. O órgão contrata uma empresa que tem esse know-how, né? Que está acostumada a fazer esse tipo de coisa. Então, ele vai lá e contrata uma Fundação Getúlio Vargas, uma Fundação Carlos Chagas, uma IBFC, uma IDECAM, uma Consuplam, uma Sesgran Rio, tá? Ele vai lá e contrata uma banca. Normalmente, essa contratação acontece por licitação ou por dispensa de licitação. Ele apresenta um projeto base e fala: olha, banca, qual que é a sua proposta para realizar um concurso nesses termos aqui? A banca dá uma proposta, ele julga se a proposta está ok ou não. E aí ele faz um contrato com essa banca. E a banca vai organizar aquele certame, certo? Então, a banca vai sentar depois, junto com a comissão organizadora, e vai, então, estabelecer quais são os termos do edital que vai ser publicado, tá? A banca, ela não define da cabeça dela quais as matérias que vão ser cobradas, quais as provas que vão ser aplicadas, se vai ter discursiva, se não vai ter discursiva. Claro que ela pode fazer sugestões, mas quem bate o martelo, quem define é a comissão organizadora, tá certo? Bom, depois disso, aí sim a gente tem a publicação do edital. Quando a gente tem a publicação do edital, eu costumo dizer que o edital são as regras do jogo. É aí que a gente vai ficar sabendo quando que vai ser o período de inscrição, quando que vai ser a prova, onde serão aplicadas essas provas, quais as disciplinas que vão ser cobradas, se vai ter discursiva, se não vai ter discursiva, se tem curso de formação, se não tem curso de formação, se o curso de formação faz parte do concurso ou não, tá certo? Quantas vagas vão estar disponíveis ali, se vai ter cadastro reserva, se não vai, por quanto tempo o concurso vai valer, tudo isso a gente fica sabendo com a publicação do edital. Depois da publicação do edital, a gente tem, então, a aplicação das provas.
teve aplicação das provas, abre-se um prazo para recurso, divulga o gabarito, abre um prazo para recursos contra o gabarito. Depois disso, a banca, então, divulga o gabarito definitivo, faz a correção dessas provas, monta a lista de classificação, publica essa lista de classificação com os aprovados e todo mundo que ficou abaixo, todos os aprovados, e dentro desses aprovados, quais estão classificados, né? Outra coisa que vocês precisam entender é que aprovado é diferente de classificado. Todo mundo que conseguiu os mínimos estabelecidos pelo edital nas provas está aprovado naquele concurso. Então, vamos supor que o concurso tenha 50 vagas e que o critério é conseguir pelo menos 50% em cada uma das disciplinas, tá? Então, é um concurso, por exemplo, que tem uma prova que vale 100 pontos, cada disciplina vale 10, e o critério que está no edital é que você precisa ali ter pelo menos 50% de cada disciplina. Todo mundo que conseguiu cumprir esse critério, todo mundo que conseguiu pelo menos 50% em cada disciplina, está aprovado nesse concurso. Todo mundo vai ser nomeado? Todo mundo vai trabalhar naquele órgão? Não. Por quê? Porque o concurso tinha 50 vagas. Então, dentro daqueles que foram aprovados, a banca vai pegar os primeiros 50, né, aqueles que tiveram maiores notas, dentre aqueles que conseguiram os mínimos. Pode ter alguém que acertou, por exemplo, 90 questões. Todas as questões que ele de determinada matéria, lá ele acertou. Mas português, por exemplo, que tinha 10 questões, ele errou todas. Ele não acertou nenhuma de português. Ele fechou as outras matérias, mas não acertou nenhuma de português. Esse candidato vai estar dentro da lista de aprovados? Não. Por quê? Porque primeiro eu preciso ver se ele conseguiu os critérios para ser considerado aprovado. Como ele não tem um mínimo de 50% em cada matéria, e era esse o critério do edital, você vai precisar ler o seu edital para ver qual que é o critério. Nem sempre é 50% de cada matéria. Às vezes, tem mínimo por prova e não por matéria. Às vezes, tem mínimo por prova e não pode zerar nenhuma matéria. Então, você precisa ver. Às vezes, por exemplo, você precisa estar entre os 300 primeiros, né, até os 100 primeiros, depois todo o resto é reprovado. Então, precisa ler o edital com calma para entender qual é o critério para ser considerado aprovado, tá? Todo mundo que foi aprovado vai sair nessa lista em ordem de classificação, da maior pontuação para menor, e aí aqueles primeiros ali vão sendo chamados, tá? Quando o edital divulgou que tem, por exemplo, 50 vagas, isso significa que aqueles 50 primeiros, eles têm o quê? Direito, né, de ser nomeados. Então, o concurso vale lá, ele tem um prazo de validade, né, que pode ser de 1 ano, de 6 meses, de 2 anos, pode ser prorrogável ou não esse prazo, tá certo? Dentro desse período de validade, o órgão tem que nomear aqueles que tem ali naquelas vagas. Se ele divulgou 50 vagas, ele tem que nomear 50 pessoas, tá? Menos que não tenha aprovados nesse concurso. Agora, dos 51 para trás, aqueles que foram aprovados, mas não estão dentro da vaga, eles têm uma expectativa de serem nomeados, né? Se surgirem vagas dentro do prazo de validade, eles podem ser nomeados. Mas não existe nenhuma obrigação do órgão de nomear aquelas pessoas que ficaram como excedentes, que foram aprovados, mas que estão fora do quantitativo de vagas, tá? Então, depois disso, a gente tem a nomeação, ou seja, a chamada. Fulano, olha, você passou aqui, está dentro das vagas, apresenta, né, esses documentos aqui no dia tal para fazer a sua perícia. Beleza. Depois disso, você vai, então, tomar posse, vai assinar o termo de posse. E aí, a última fase do concurso público é a entrada em exercício. É quando você efetivamente começa a trabalhar, tá? Essa é a linha do tempo aqui, de uma forma bem resumida, para você entender como que funciona o trâmite do concurso público. Beleza? Vamos continuar, então? Vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá, ó. Vamos lá.
Falamos aqui, então, da área policial. Vamos falar agora da área legislativa. Dentro da área legislativa, a gente tem os concursos, né, das assembleias e das câmaras, tá certo? Então, são os órgãos do poder legislativo. O que a gente tem? A gente tem a Câmara de BH com edital publicado, vai ser a Consulplan, 91 vagas mais 16 de cadastro reserva, médio e superior. Câmara de Fortaleza com banca definida, a FGV, 78 vagas a definir o nível de escolaridade. Câmara de Campinas, também com banca definida, VUNESP, 12 vagas, nível médio e superior. Câmara de Porto Velho, concurso anunciado, não tem definição ainda, nem de banca, nem de vaga, nem de escolaridade. Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, já anunciado, não tem definição nem de banca e nem de escolaridade, mas espera-se mais de 150 vagas. Câmara de Itaperuna, é um município do estado do Rio, tá? A Justiça determinou um novo edital, não tem definição de banca nem de escolaridade, são 50 vagas. Câmara Legislativa do Distrito Federal, está previsto no projeto de lei das diretrizes orçamentárias de 2024, não tem definição de banca, mas são 50 vagas para nível superior. Câmara de Teresina, comissão já formada, não tem definição de banca, 18 vagas, ensino médio e superior. Câmara de Goiás, tá certo? Comissão formada. Agora aqui, ó, eu acho que a Câmara de Goiânia, né? Deve ser, porque a Assembleia Legislativa de Goiás, aqui deve ser a Câmara de Goiânia. Comissão formada, a definir a banca, 24 vagas, ensino médio e superior. Assembleia Legislativa do Paraná, a com banca definida, a FGV, 85 mais cadastro reserva para nível superior. Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, comissão já formada, a definir a banca, 35 vagas mais cadastro reserva, nível de escolaridade a definir. Assembleia Legislativa do Piauí, já anunciado, a definir banca e escolaridade, serão 100 vagas, tá? Bom, depois a gente tem os concursos para a área financeira. Dentro da área financeira, a gente tem não só bancos, né, mas também órgãos que regulamentam aí essa atividade financeira do Estado, tá? Então, a gente tem algumas oportunidades aí bastante aguardadas para 2024. Caixa Econômica Federal, concurso previsto, não tem definição nem de banca, nem de vaga, nem de escolaridade. BNDES, concurso previsto, não tem definição de banca, 94 vagas para ensino médio e superior. Bacen já está com banca definida, vai ser o Sebrasp, 100 vagas para nível superior. Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, já autorizado, sem definição de banca, 60 vagas para ensino médio e superior. BNB, banca definida já, Sesgran Rio, 500 vagas para ensino médio e superior. Casa da Moeda, edital publicado, vai ser a Sesgran Rio, 54 vagas, mais 14 de cadastro reserva para ensino médio e superior. O STN, com banca definida, FGV, 40 vagas, e aqui é para nível, acho que superior, tá? Esqueci de confirmar aqui, mas se eu não me engano, é para nível superior, tá? Bom, outra área que a gente tem é a área de tribunais. Dentro da área de tribunais, aqui a gente tem concursos, né? Para analista e técnico, tá certo? Dos tribunais de justiça, que são os tribunais dos estados, também para os tribunais federais, então, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho. A gente também tem as vagas para os tribunais superiores, tá certo? Tudo entra aqui dentro dessa área de tribunais. O que a gente tem aguardado aí para 2024? Peraí, deixa eu vir aqui embaixo. Tá. A gente tem, ó, concurso mais aguardado aí na área de tribunais, o TSE unificado, né? Aí é o que o pessoal fala, que eu falo para vocês, que o pessoal costuma confundir, né? Concurso Nacional Unificado, TSE unificado, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? O TSE unificado é um concurso que vai o quê? Reunir, né, os diferentes tribunais regionais eleitorais, vai disponibilizar um concurso único para preencher a vaga nesses mais diversos TREs, tá? Já tem banca definida, é a FGV.
São 520 vagas, não tem nível médio, tá, gente? Por quê? Porque veio aí aquele projeto que agora, para Tribunal Superior, as vagas de técnico também são de nível superior, tá? Por isso que eu troquei aqui agora. Isso aconteceu com os tribunais superiores, né, com os tribunais federais, então, TREs, TRF, TRT, tudo vaga para nível superior, inclusive de técnico, e isso aconteceu também com o MPU, tá? O MPU, ele já tem comissão formada, não tem banca definida, não tem quantitativo de vagas, mas a gente já sabe que vai ser vaga só para nível superior, tanto analista quanto técnico, tá? Depois a gente tem o STJ, com comissão já formada, banca a definir, 7 vagas mais cadastro reserva, só para nível superior. O STM, com comissão já formada, banca a definir, 240 vagas, só para nível superior. Depois a gente tem os tribunais de justiça do Estado, ó, TJ Roraima, banca definida, FGV, 60 vagas mais cadastro reserva para nível médio e superior. TRF da 6ª Região, com comissão formada, com Suplan, 150 vagas para nível superior. TJ de Alagoas, comissão formada, sem definição de banca e número de vagas, para ensino médio e superior. TJ do Rio Grande do Sul, comissão já formada, não tem definição de banca, 40 vagas para ensino médio e superior. Ministério Público do Tocantins, já com banca definida, vai ser o SEBRASP, 54 vagas para nível médio e superior. TRT do Ceará, comissão já formada, banca a definir, também o número de vagas ainda não está definido, só para nível superior, como eu falei, né? CNJ, Conselho Nacional de Justiça, comissão já formada, sem definição da banca, 70 vagas só para nível superior. Ministério Público do Espírito Santo, comissão já formada, sem definição de banca, vaga e escolaridade. Ministério Público de São Paulo, teve cargos criados, não tem definição de banca nem escolaridade, foram 600 cargos criados. Defensoria Pública do Estado de São Paulo também teve a criação de cargos, tá bom? Não tem definição de banca e nem de escolaridade, mas foram 650 cargos criados. Depois, a gente tem a área de controle. Dentro da área de controle, a gente tem os tribunais de contas, e aí cuidado para não confundir, né? Porque chama Tribunal de Contas, as pessoas acham que é um concurso da área de tribunal. Não é, tá? É um concurso da área de controle. Tribunal de Contas e controladorias, elas fazem parte dos concursos da área de controle. São aqueles profissionais que vão auditar as contas do governo, tá? Que combatem a corrupção ali mais de perto, tá certo? Então, vamos lá, ó. A gente tem o TCE de Goiás, que é o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, já com banca definida, vai ser a FGV. Não tem definição de vagas e nem de escolaridade. CGM São Paulo, a Controladoria Geral do Município de São Paulo, já está autorizado, 50 vagas, não tem banca definida, só para nível superior. TCE do Pará, comissão formada, não tem definição de banca, 50 vagas mais cadastro reserva para ensino médio e superior. TCE do Rio, também com comissão já formada, sem definição de banca, 40 vagas mais cadastro reserva só para nível superior. CGE de São Paulo, é a Controladoria Geral do Estado de São Paulo, é um concurso que está sendo anunciado, por quê? Porque a CGE está criando o seu cargo de auditor, tem um projeto de lei passando por uma aprovação na ALESP, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Pelo que eu pude ver, esse projeto de lei está com uma proposta de criação de 350 cargos de auditor. Então, aqui eu coloquei 200 vagas, que é o que está sendo ventilado, tá? Mas a gente não sabe. Pode ser 200, pode ser 250, pode ser 300, pode ser 350. Tá? A gente não sabe. Por quê? Porque o projeto de lei está pedindo a criação de 350 cargos de auditor. Não tem banca definida, escolaridade a nível superior. TCE do Paraná, já com comissão formada, não tem definição da banca, 6 vagas mais cadastro reserva, escolaridade nível superior. TCM do Rio, é o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Já tem comissão formada, não tem definição nem de banca e nem de vagas, nível superior. TCE do Mato Grosso do Sul, já tem comissão formada,
não tem definição nem de banca nem de vagas para nível médio e superior. Controladoria Geral de Roraima, comissão já formada, sem definição de banca e de vagas, só para nível superior. TCE do Alagoas, previsto lá no projeto de lei orçamentária, né? A definir a banca, as vagas e escolaridade só nível superior. E o Tribunal de Contas do Distrito Federal também já anunciado, a gente ainda não sabe banca nem vaga, mas nível superior. Bom, vamos falar agora dos concursos para a área fiscal, né? Minha área queridinha aí, a minha área, a melhor área de todas. Mentira, né? Tô brincando. Mas é a minha área, tá? A área que eu decidi prestar concurso público e é onde eu trabalho aí já há 11 anos. Bom, os concursos da área fiscal, eles abrangem aí os fiscos municipais, estaduais e o fisco federal, que é a Receita Federal, tá? Então, os municípios, eles têm fiscos municipais, né? Que vão ali fiscalizar contribuintes dos impostos, das taxas municipais. A gente tem uma competência constitucional, né, que divide ali quais são as taxas, os impostos, os outros tributos que vão ser cobrados por cada ente federativo. E aí cada ente precisa criar o seu próprio fisco, né, com a sua equipe, com seus auditores, para fiscalizar contribuintes, para exigir esse pagamento do tributo, tá certo? A gente tem fiscos estaduais, que é onde eu trabalho, né? Já fui auditora do município, na Prefeitura de São José dos Campos. Hoje eu sou auditora do Estado, aqui na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. E a gente tem também o fisco federal, que é a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Beleza? Vamos ver as oportunidades aí para 2024 na área fiscal. A gente tem Cefaz São Paulo, que é o órgão onde eu trabalho. É um concurso que está sendo muito esperado, tá certo? A gente não tem ainda definição nem de banca, nem de vagas, mas a escolaridade é médio e superior, porque provavelmente a gente vai ter um concurso para técnico da Fazenda Estadual e também um concurso para auditor fiscal da Receita Estadual, que é o cargo que eu ocupo, tá? Só para a gente trazer aqui uma especulação para vocês, né? Alguma coisa que a gente ouve aí dentro da casa, é que o que está sendo cogitado é que a gente tenha um concurso já no começo de 2024, pelo menos aí com autorização, edital sendo publicado. E o que se espera é que a gente tenha 150 vagas, tá? Se eu não me engano, seriam 70 para gestão tributária e 80 para TI, ou vice-versa, tá? Alguma coisa nesse sentido aí. A gente tem ISS São Bernardo, né? Já com banca definida, FGV, com vagas a definir em nível superior. ISS Florianópolis também com banca já definida, FURB, cadastro reserva, escolaridade superior. Vocês vão ver que aqui a maioria das vagas, né, para a área fiscal é nível superior, né? Aqui em São Paulo eu coloquei médio, porque a gente vai ter um concurso também para técnico da Fazenda Estadual, tá? ISS Goiás, autorizado, né? Banca a definir, 43, não é Goiás, tá? ISS Goiânia aqui, ó, Goiânia, tá? 43 vagas, mais 100 de cadastro reserva para nível superior. Cefaz Paraná, comissão já formada, sem definição de banca e de vagas, escolaridade superior. Secretaria da Fazenda do Pará, tá certo? Previsto para 2024, sem definição de banca e de vagas. Cefaz Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, desculpa, com comissão já formada, sem definição de banca, 30 vagas. Cefaz do Rio de Janeiro, autorizado, sem definição de banca, 75 vagas mais 120 de cadastro reserva para nível superior. Cefaz do Piauí, já solicitado, sem definição de banca, 170 vagas mais 85 de cadastro reserva. Cefaz Bahia, também já solicitado, sem definição de banca, 150 vagas. Cefaz do DF, previsto para 2024, sem definição de banca, 250 vagas. ISS João Pessoa, previsto na LDO de 2024, sem definição de banca e de vagas para nível superior. ISS Joinville, com banca definida, e BAD, né, sem definição de vagas, só para nível superior. Cefaz do Acre, com edital já publicado, vai ser Sebrasp, 164 vagas para ensino médio e superior. ISS Mossoró, com banca definida, Sebrasp, sem definição de vagas, escolaridade superior. ISS Ribeirão Preto, com banca já definida, RBO, sem definição de vagas para nível superior.
E o AFT, né, aí o auditor fiscal do trabalho, que também entra na área fiscal, já com banca definida, o AFT está fazendo parte do concurso nacional unificado. Então, daquelas 6.640 vagas que a gente viu, 900 não é para a área administrativa, é para o cargo de AFT, que pertence à área fiscal, tá? Banca Sesgan Rio, e a escolaridade é de nível superior. Essa daí são as principais apostas, né, que a gente tem para 2024, tá certo? Você consegue perceber que é uma quantidade muito grande de vagas que a gente aguarda. Muitas outras autorizações ainda vêm por aí, tá certo? Essas são algumas que a gente tem. Na verdade, eu nem consegui colocar todas, né? Porque a gente ainda tem aqui, ó, área de educação e área da saúde, que sempre tem muitas possibilidades, e isso vai ser ainda mais intenso em 2024. A gente tem ainda concursos que são específicos para uma determinada área de formação, por exemplo, os concursos para bacharéis em direito, né? Concurso para magistratura, para a Procuradoria, para a Defensoria. Hoje, a gente teve a publicação do edital da PGE São Paulo, né, da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Então, assim, são muitas oportunidades, tá? E é normal, óbvio, se sentir perdido, sem saber para onde ir, né? Em que desses concursos focar. E agora, então, nessa segunda parte, eu vou te ajudar a escolher uma área para chamar de sua. A primeira coisa que você precisa fazer é pesquisar sobre aquelas áreas que mais chamam a sua atenção, né? Que mais te interessam. Então, vai lá, busca editais anteriores desses concursos, dessas áreas. Nos editais, você vai encontrar as atribuições do cargo. E é muito, muito importante que você leia com atenção as atribuições do cargo. A gente precisa se lembrar que quando a gente passa em concurso público, nada mais é do que um processo seletivo, né? Então, quando você é aprovado em um concurso público, você ganha o direito de trabalhar, de ocupar aquele cargo, de exercer aquelas funções. Imagina, se você não tem afinidade com as atividades que você vai precisar desempenhar no seu dia a dia, né? Por exemplo, imagina uma pessoa que não gosta de atendimento ao público e aí que está estudando para o concurso de técnico do INSS. Vai dar ruim, tá? Vai dar ruim. Por quê? Porque uma das atribuições do técnico é justamente prestar esse atendimento ao público, tá? É protocolar os pedidos de aposentadoria, é ter esse relacionamento mais próximo ali, né? Com a pessoa que está solicitando um benefício, tá bom? Então, a gente precisa pesquisar quais são as funções exercidas por aquele cargo e verificar se a gente tem afinidade com aquelas funções. Uma outra coisa é olhar os pré-requisitos. Você precisa garantir que cumpre todos os pré-requisitos. Imagina só que o sonho da minha vida seja ser delegada de polícia, tá? Primeira coisa que eu preciso ter é ser formada em direito. Eu preciso ter o curso de direito. Por quê? Porque o cargo de delegado de polícia ele é privativo do bacharel em direito. Então, ou eu faço uma faculdade de direito, ou eu não posso olhar para esse cargo de delegado de polícia, entende? Então, eu preciso garantir se tem idade mínima, se tem formação específica, se precisa fazer teste físico, né? Tem alguns concursos, por exemplo, os concursos da área de segurança pública, que tem o teste de aptidão física, né? O chamado TAF, tá certo? Se você vai prestar um concurso para a área de segurança pública, precisa verificar se tem o TAF. Se tiver o TAF, eu preciso verificar se eu tenho condições de ser aprovada no TAF, tá bom? Então, é importante olhar as funções que vão ser exercidas e olhar também se você cumpre todos os pré-requisitos. Esses são os dois primeiros critérios que você precisa olhar antes de definir uma área para chamar de sua. Feito isso, o próximo critério também muito importante é observar a questão da lotação. Verificar para onde essas vagas são normalmente disponibilizadas. Como que funciona a política de remoção desse órgão? E verificar se eu tenho disponibilidade de mudança, tá? Então, por exemplo, eu estou pensando em agências reguladoras. Bom, a grande maioria das vagas das agências reguladoras é em Brasília. Você tem disponibilidade para se mudar para Brasília? Se sim, ok. Se não, é melhor repensar uma área para chamar de sua,
tá? Então é importante ver essa questão da lotação e ver também como que funciona a política de remoção do órgão, né? De quando que abre remoção? Você precisa pagar algum pedágio? Precisa ficar uma determinada quantidade de tempo na primeira lotação? Uma coisa que eu me preocupo muito é que as pessoas costumam dizer assim, né? Porque hoje muitos órgãos eles aderiram ao home office. E aí as pessoas acham que home office significa assim: posso morar em qualquer canto do mundo e fazer o meu trabalho. E isso, gente, nem sempre é verdade, tá? Por exemplo, eu trabalho em home office, né? Eu preciso oficialmente ir uma vez a cada 10 dias me apresentar ali na minha delegacia, tá? Então, preciso trabalhar presencialmente uma vez a cada 10 dias. Aí você pode pensar assim, nossa, Ju, então você pode mudar para Minas Gerais. Não, eu não posso, tá? Por quê? Porque existe uma lei, uma determinação de que eu preciso morar a 100 quilômetros no máximo da minha delegacia, tá? Então, eu não posso morar a mais de 100 quilômetros. Existem outros estados, por exemplo, que falam, olha, você pode morar em qualquer lugar dentro do estado, tá? Então, isso precisa ser observado. Além disso, você precisa entender que mesmo naqueles cargos que têm home office, isso não é normalmente disponibilizado para todos e principalmente não é disponível para quem está entrando no órgão, né? Dificilmente você vai tomar posse e já começar em home office, tá? Então, cuidado com essas expectativas que são irreais, porque senão você passa muito tempo estudando, se dedicando, aí você passa, assume, e aí você fala, ai, mano, não era disso que eu queria, eu não queria morar nesse lugar, eu achei que eu ia poder trabalhar na minha casa, tá? Então, cuidado, pesquisem mais sobre isso. Além disso, a gente precisa também ver a questão da remuneração, porque, afinal de contas, ninguém vai trabalhar por hobby, é ou não é, né? A gente quer, sim, um bom salário. Você precisa pensar e ali verificar se esse salário que está sendo oferecido, se ele é suficiente para você. Principalmente se isso envolver mudança, né? Ah, eu sou casado, tenho a minha esposa, meu marido, os meus filhos. Se eu tomar posse, eu vou ter que mudar todo mundo para essa outra cidade. E aí, esse salário, ele compensa para vocês, né? Precisa ver também que normalmente aquele salário que é divulgado no edital é só o vencimento básico. Muitas carreiras, elas têm outros benefícios, né? Tem auxílio creche, tem vale refeição, vale alimentação, tem plano de saúde, às vezes tem gratificações ali incorporadas. Então, precisa dar uma olhada qual é a remuneração real do cargo e se ela realmente te atende, tá? Além disso, a gente precisa olhar qual é a disponibilidade de vagas e a periodicidade desse concurso. Isso também ajuda bastante na hora de escolher uma área, né? Embora a gente esteja aí vivendo um momento de abundância nos concursos públicos, isso nem sempre é assim. E a gente tem, sim, algumas áreas, né, que estão sempre ofertando muitas vagas. Por exemplo, a área de segurança pública, a área de educação, são áreas que todo ano, o tempo todo, né, mesmo em períodos de estiagem, onde a gente tem poucas vagas, são áreas que a gente está sempre tendo oferta de concursos, tá? Outras áreas, elas são mais minguadinhas ali, né? Por exemplo, a área legislativa, né? A gente não tem uma oferta tão grande sempre de vagas. Esse agora é um momento bom, que está surgindo vaga para tudo quanto é lado. Mas nem sempre é assim, tá? Então, isso precisa ser levado em consideração. Agora, uma coisa que a gente não deve levar em consideração é o quê, né? É a questão das disciplinas cobradas. E isso, normalmente, é a primeira coisa que eu ouço, né? As pessoas falam assim, ai, Ju, ai, o fiscal deve ser muito legal, né? Nossa, eu ia adorar trabalhar. Nossa, eu odeio exatas. Ai, eu não tenho o menor perfil, porque eu odeio exatas. Gente, peraí, tá? Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Os concursos, eles costumam cobrar ali 10, 20 disciplinas diferentes, né? Muito provavelmente, vai ter disciplinas ali que você não tem afinidade, que você vai ter que aprender, tá? Por exemplo, a Polícia Federal, né, se eu não me engano, a Federal ou a Rodoviária Federal, cobra física lá, né? Pelo amor de Deus, tá certo? Tem concursos que cobram estatística, tá bom? Outros química, sei lá, tá bom? E isso não pode ser um empecilho para você disputar aquela vaga. Por quê? Porque nós somos capazes de aprender qualquer coisa.
Basta que você esteja disposto a empreender tempo e energia nesse processo, tá? Então, não descarta uma área, porque, meu Deus, cai contabilidade. Para com isso, tá? Tira essa crença limitante da sua cabeça. Eu sou formada em farmácia, né? Se eu fosse escolher só concursos que tivessem afinidade com a minha formação, eu teria ficado só na área da saúde, tá bom? Eu tive que aprender direito, economia, estatística, contabilidade, administração, enfim, um monte de matéria que não tinha nada a ver comigo. E eu consegui aprender, eu consegui ser aprovada e você também consegue. Então, não leve em consideração as matérias que são cobradas, pelo amor de Deus, né? Leve em consideração todos aqueles outros critérios que eu falei para você. Pré-requisito, funções exercidas, lotação, disponibilidade de vagas, remuneração, periodicidade de concurso, mas não leve em consideração as disciplinas que são cobradas. Isso é a maior bobeira que você pode fazer, tá? Quando eu fui escolher a minha área fiscal, vou contar para você como que foi, né? Na verdade, quando eu decidi estudar para concurso público, a minha intenção era, sim, permanecer na minha área, continuar focada ali em concursos que tivessem a ver com a minha área de formação, até pela questão ali da zona de conforto mesmo, né? De não ter que ficar aprendendo coisas totalmente novas. Só que eu estava muito desesperada, eu queria muito sair do meu trabalho. E todo dia, todos os dias, né? Qual que era o meu ritual? De manhã cedo, a primeira coisa que eu fazia era abrir o computador, vou olhar o site do PCI Concursos e verificar os concursos com o edital aberto. Todo dia eu fazia isso, tá? E aí, num desses dias, eu me deparei com o edital para o TRF da primeira região, e eu não sei por que cargas d'água aquilo me chamou a atenção, e eu fui ler aquele edital. Naquela época, Minas ainda fazia parte do TRF da primeira região. Hoje, Minas pertence ao TRF 6, né? Foi criado um novo TRF. Mas naquela época, Minas ainda era do TRF da primeira região. E eu sou de Juiz de Fora, interior de Minas. Quando eu vi o edital, eu vi que tinha possibilidade de fazer provas e concorrer às vagas de Juiz de Fora. Nessa época eu não morava em Juiz de Fora, mas eu queria muito voltar para a minha cidade. E aí eu fui ver que as vagas, né, tinha para nível superior, mas tinha também para nível médio. E as vagas de nível médio ganhavam mais do que eu ganhava como farmacêutica. Eu falei, meu Deus, né? Realmente ganho muito mal, é uma miséria ser farmacêutica. E eu decidi, então, encarar aquela preparação para concurso público, sem nunca ter estudado raciocínio lógico, nunca ter estudado direito, né? Nunca ter estudado nada daquilo ali. E eu falei, bom, vou tentar para ver qual é, né? E aí, depois de estudar 3 meses no pós-edital, eis que eu consegui ser aprovada e fiquei em 19º lugar nesse concurso para Juiz de Fora. Dentro do período de validade, eles nomearam até o 18º, mas você não tem noção de como foi a minha felicidade, né? Por quê? Porque foi o primeiro concurso que eu fui aprovada. Eu já tinha feito 4 concursos para a minha área e tinha sido reprovada nos 4. O primeiro concurso que eu faço, totalmente fora da minha área, e eu consegui ser aprovada. Eu falei, pronto, acabou. Nunca mais eu estudo para um concurso de farmácia na minha vida, né? Estou encerrando aqui a minha carreira como farmacêutica. E aí eu comecei, então, a pesquisar uma área para chamar de minha. Eu decidi não ficar na área de tribunais. Por quê? Porque eu já tinha nível superior e eu queria uma vaga, um cargo que pagasse melhor. E para a área de tribunais, a parte de o analista judiciário, que é o formado em direito, ainda tem uma quantidade boa de vagas. Mas o analista administrativo, que é aquele com qualquer área de formação, o número de vagas é bem menor, né? E aí eu falei, não é isso que eu quero. E comecei a pesquisar as diferentes vagas. Segurança pública, eu já logo descartei por quê, né? Porque eu sempre fui sedentária, eu não gosto de correr atrás de bandido, eu não gosto de pegar em armas, eu sou mó medrosa, mó cagona, né? Na primeira operação eu ia desistir, sem contar que eu não passo no teste físico, né? Não passo hoje, não passava há 10, 15 anos atrás. Então, a área de segurança pública eu já tinha desistido. E aí, pesquisando muito, eu fiquei em dúvida entre a área fiscal e a área de controle, né? Por que eu fiquei em dúvida entre essas duas áreas? Primeiro, porque eu realmente queria fiscalizar, né? No trabalho que eu exercia, eu trabalhava como supervisora da qualidade. Eu recebia ali as inspeções da vigilância sanitária, do Inmetro,
do IBAMA, eu que recebia as fiscalizações, acompanhava os auditores, eu achava muito legal, tanto que vários dos concursos que eu prestei foi para essa parte de fiscalização, mais relacionados ali com a minha área de formação. Eu fiz o fiscal do MAPA, fiz o especialista em metrologia do Inmetro, então eu estava interessada no especialista da vigilância sanitária, então era uma área que me interessava bastante. E aí, o que me fez, então, para a área fiscal e não para a área de controle? A quantidade de vagas, né? As duas áreas pagam muito bem. Eu não olhei a matéria em nenhum momento, quais eram as matérias cobradas, porque eu já tinha estudado direito, né? Tinha conseguido. Falei, depois que eu aprendi direito, eu aprendo qualquer coisa. E aí, então, eu decidi pela área fiscal, pelo quantitativo de vagas e também pelo salário, porque eu queria muito ganhar um salário de mais de 10 mil reais. Aí eu vi que os concursos da área fiscal, eles pagavam salários muito bons, e isso era uma coisa que fazia brilhar os meus olhos, né? Foi isso, então, que foram os meus critérios de escolha para concursos da área fiscal. Naquela época, eu não tinha menor problema de me mudar de cidade, de estado, não tinha nenhum problema com isso. Eu já era casada, mas eu não tinha filhos ainda. O meu marido topava qualquer parada, então eu fiquei muito tranquila, muito à vontade para escolher a área fiscal, tá? Bom, ainda dentro dessa escolha, eu preciso falar para você sobre os concursos escada. Né? O que é um concurso escada? Um concurso escada é aquele que tem ou um número de vagas maior, ou um programa menos extenso que você consegue concluir mais rápido, ou uma prova com um nível de dificuldade menor, né? Um concurso que você consegue passar em um tempo menor do que aquele do seu concurso dos sonhos. Por quê? Quando você fizer essa escolha, né, da área, pode ser que você se defina por uma área que tem aí um tempo de gestação maior, por exemplo. Né? Hoje em dia, a gente não tem mais concurso fácil, tá? Mas a gente tem, sim, concursos que você consegue passar em um tempo mais rápido do que outros concursos. A gente tem editais que vão cobrar 7 matérias, tem editais que vão cobrar 20, 25 matérias. Né? E é óbvio que estudar para 7 matérias é muito mais rápido do que estudar para 25, tá? Então, assim, é muito comum que as pessoas façam concursos escada. Então, tipo assim, eu decidi, por exemplo, que eu quero a área fiscal, mas como eu quero passar em um concurso mais rápido, eu vou, por exemplo, focar na área de segurança pública, que tem muitas oportunidades, eu acabei de falar, né? É uma área sempre muito cheia de possibilidades. E depois que eu passar, que eu tomar posse, aí sim eu vou começar a estudar para a área fiscal, tá? O concurso escada, ele pode ser um concurso dentro da sua área, por exemplo, meu sonho é ser auditora fiscal, né? Seja de estado, seja da Receita Federal, seja de município, mas eu presto ali concursos para analista, né? Para técnico, tá certo? Que são matérias parecidas, mas com um nível de complexidade menor. E aí, depois que eu passo, né, eu começo, então, a estudar de fato para aquele concurso que é o meu sonho. E pode também ser um concurso escada de uma área completamente diferente da sua, tá? O que você precisa ter em mente? Eu preciso entender que, se eu estou focando no concurso escada, eu tenho que deixar o meu concurso do sonho em stand-by. A menos que o concurso dos sonhos englobe o concurso escada. Isso, às vezes, acontece quando os concursos são de mesma área. Então, por exemplo, uma pessoa que esteja estudando para analista do TSE pode sim, né, dependendo de como que for distribuída a prova, se a prova for em períodos distintos, pode fazer a prova para técnico do TSE. E aí seria um concurso escada, tá? Ela consegue, então, estar estudando para os dois concursos ao mesmo tempo. Agora, se a pessoa está estudando, sonha com a área fiscal, mas vai fazer o concurso do TSE como concurso escada, não dá para conciliar as duas preparações. Ela precisa primeiro focar no técnico do TSE, passa, e aí depois volta a focar nos concursos para a área fiscal, tá? Então, muito cuidado com essa questão do concurso escada. Bom, esse foi o assunto da nossa live de hoje, né? Que está substituindo aí a nossa sessão de mentoria. Eu espero que te ajude. 2024 vai ser, de fato, um ano excelente para os concurseiros. E se você sonha aí
em ocupar um cargo público, você não pode ficar de fora, não pode de forma alguma perder essa oportunidade. E se você quer chegar mais rápido lá, eu tô aqui, claro, para te ajudar, para te mostrar todos os atalhos, né? Eu falei para você, eu fui aprovada em 5 concursos públicos, 3 deles para a área fiscal. Primeiro, com menos de 10 meses de estudo. Eu tenho um programa de mentoria para te ajudar, para caminhar com você ao seu lado, para te dar a mão ao longo dessa jornada, tá certo? E aí te mostrar, então, quais são os atalhos para você conseguir ser aprovado mais rapidamente no concurso dos seus sonhos. A última abertura que eu tive, as inscrições elas não ficam abertas sempre, então se você quiser hoje se inscrever para minha mentoria, você não vai conseguir, por quê? Porque as inscrições não estão abertas nesse momento, tá bom? Eu abro a inscrição em poucos períodos ao longo do ano. A gente teve uma abertura no dia 10 de novembro e agora a gente vai ter uma abertura relâmpago no dia 8 de janeiro. Por quê? Porque eu sei, né, que 2024 vai ser um grande ano, a gente já sabe disso. E eu quero te dar a oportunidade, né, de contar com o meu apoio, de contar aí, né, com o meu acompanhamento ao longo da sua preparação, para que você não perca essas grandes oportunidades que estão vindo por aí. Então, no dia 8 de janeiro, às 8 da manhã, eu vou fazer uma abertura relâmpago de vagas para mentoria. As inscrições, elas só vão ficar abertas até às 20 horas. Então, vão ser 12 horas para você fazer a sua inscrição para a mentoria. Ju, como que funciona a mentoria? A mentoria é uma mentoria em grupo. Só que, peraí, tá? É uma mentoria em grupo, mas o planejamento de estudos, o acompanhamento desses estudos, ele é individual. É uma mentoria em grupo porque as nossas sessões, os nossos encontros, eles acontecem em grupo através do Zoom. E além disso, a gente tem um grupo no WhatsApp para esclarecer as dúvidas, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, você coloca no grupo de WhatsApp e essas dúvidas elas são respondidas por mim pessoalmente em no máximo 24 horas, tá bom? A gente, além disso, tem encontros quinzenais através do Zoom, onde a gente vai trabalhar aqueles temas que as pessoas mais agarram ali, mais têm dificuldade, mais travam na hora da preparação para concursos públicos. Dentro da mentoria, eu vou te ensinar como estudar e, além disso, eu vou entregar para você um plano de estudos. Então, você vai ter acesso a uma plataforma. Vou mostrar para você como que funciona a nossa plataforma aqui da mentoria. Espera aí um minutinho. Peraí. Deixa eu mostrar para você. Deixa eu abrir aqui de um aluno. Só para você ver como é que funciona, tá? Vamos lá. Ó, essa é a nossa plataforma de estudos da mentoria, tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó, você vai conseguir acompanhar, você vai ter as suas metas, tá? Então, isso aqui é a sua programação da semana. Mas quando você vem aqui, ó, você tem as suas metas diárias. Então, você vai saber exatamente o que você vai estudar em cada momento do seu dia. Sabe aquele negócio de ficar pensando, o que eu vou fazer hoje, né? Eu vou estudar constitucional ou vou estudar português? Eu vou fazer questões, eu vou estudar o PDF, eu vou assistir videoaula, eu vou revisar. O que eu vou fazer, né? A maioria das pessoas estuda sem um cronograma ou sem um cronograma eficiente. E isso é muito, muito ruim, tá bom? Então, aqui eu vou te entregar, eu vou montar para você esse plano de estudos. Ele é totalmente personalizado. Quando você entra para a mentoria, a gente faz uma primeira sessão, que eu chamo de sessão mapa, e essa é uma sessão individual, só nós dois, tá? A gente vai sentar, vai conversar aqui através do Zoom. Eu vou conhecer, né, qual é a sua trajetória. A gente vai estabelecer ali qual é o seu ponto de partida, qual é o seu ponto de chegada. A gente vai definir qual vai ser a sua carga horária de estudos, qual o material que você vai usar. Eu vou aplicar
simulado, né, para conhecer ali qual é o seu grau de afinidade ou dificuldade com cada uma das disciplinas. Com base em tudo isso, eu monto o seu plano de estudos, tá? E aí você vai ter acesso a essa plataforma, onde você vai ter as suas metas diárias. Então, você vai saber que matéria que você vai estudar, se é para estudar teoria, se é para revisar, tudo isso vai estar especificado aqui para você, tá vendo? Então, vai estar qual que vai ser a matéria, qual vai ser o assunto, se é estudo, se é revisão, tudo isso vai estar aqui. E além disso, eu vou te acompanhando, né? Eu tenho acesso a essa plataforma também, e eu tenho acesso aqui a tudo que você está fazendo. Então, eu consigo ver, por exemplo, ó, quantas questões você fez, né? Qual que é o seu percentual de acertos em cada uma das matérias. Além disso, eu consigo ver também, ó, aqui embaixo, qual que é o seu percentual de acertos dentro de cada um dos assuntos que você está estudando, tá? Então, por exemplo, ó, vou dar um Ctrl mais aqui para você conseguir ver, ó. Por exemplo, tá? Dessa minha aluna aqui, ó. Vamos pegar uma matéria aqui, ó. Direito administrativo, tá? Por exemplo, em cada um dos assuntos que ela estudou, eu consigo ver o quê? Qual é o percentual de acertos dela. Então, eu consigo ver quais são os assuntos que ela teve mais facilidade, quais são os assuntos que ela teve mais dificuldade. E aí eu consigo direcionar melhor os estudos da minha aluna. Falar para ela, olha, esse assunto aqui você precisa revisar mais, esse assunto você precisa fazer mais questões, precisa assistir uma videoaula, ou esse assunto é um assunto que é menos importante, pode deixar para lá, não precisa dar com tanto gás, né? Ah, conseguiu 70% já está bom. Ou não, esse é um assunto que cai muito, então a gente precisa dar mais atenção, ter mais cuidado com ele. Tudo isso a gente consegue fazer dentro da mentoria, tá? Então, essa mentoria, ela, apesar da gente falar que é uma mentoria em grupo, né? Deixa eu voltar aqui para mim, peraí. Apesar da gente falar que é uma mentoria em grupo, na verdade, esse acompanhamento, esse plano, ele é totalmente individualizado, tá? Em grupo é o grupo de WhatsApp e os nossos encontros que acontecem quinzenalmente. Fora isso, né? Todo esse acompanhamento, ele é personalizado. Inclusive, o plano de estudos, ele tem o seu nome, né? Eu posso ter 5, 10 alunos estudando para o mesmo concurso, mas o plano de estudos, ele é diferente. Por quê? Porque ele leva em consideração o tempo que esse aluno tem para estudar, o grau de afinidade, dificuldade que esse aluno tem com cada uma das matérias, o quanto ele já percorreu nessa jornada, né? Se ele está começando agora, se ele já estava estudando antes, tudo isso é levado em consideração na hora de montar esse plano de estudos, beleza? Então, se você tem interesse, já vai lá, me segue no Instagram, entra para o grupo do Telegram para você não perder essa oportunidade. Por quê? Porque vão ser só 12 horas para você se inscrever. E aí, para você já ficar sabendo, na mentoria, eu trabalho com 2 planos. A gente tem o plano anual, onde você contrata 12 meses de acompanhamento. Esse plano anual, ele custa R$ 1.890 à vista, e você pode parcelar esse valor em 1, 2 cartões, tá? Pode pagar no Pix, pode pagar por boleto, tudo isso direto na plataforma da Hotmart, tá? 12 de 189. Você pode parcelar em até 12 vezes de 189. Esse é o plano anual. Mas você pode também contratar o plano mensal. O que é o plano mensal, né? É aquele que não tem fidelidade, tá? Você paga um mês, faz a mentoria um mês. Se você quiser continuar, você paga mais um mês, faz a mentoria mais um mês e assim sucessivamente. Esse plano mensal, ele custa R$ 230 e você faz o pagamento por Pix, tá? A gente vai ter essas duas disponibilidades de plano de contratação no dia 8 de janeiro. A única diferença, né, é esse período de acompanhamento, é questão da fidelidade ou não. No plano anual, tem a fidelidade de 12 meses. Então, eu desisti, não quero mais dar para concurso público, né? Depois do prazo de garantia, que é de 30 dias, tá? Então, a garantia é de 30 dias. Depois desse tempo de garantia, aí você precisa ficar com o plano inteiro, né? Durante um ano, tá? No mensal, não. No mensal, você contratou um mês. Não quero mais dar para concurso público, não gostei, sei lá. Não precisa renovar, não precisa contratar mais um mês. É só não pagar, falar, Ju, eu não quero mais, então não vou contratar. Beleza, a gente cancela o plano e pronto, tá? Então, você vai ter essas duas possibilidades.
Fora isso, não tem diferença nenhuma, tá? Todo o acompanhamento, o acesso à plataforma, o grupo de WhatsApp, os encontros quinzenais, é tudo igual, não importa qual foi a forma de contratação. Beleza? Então, no dia 8 de janeiro, às 8 da manhã, você vai ter 12 horas para se inscrever. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, né, o link do meu perfil do Instagram e também o link para você entrar lá para o grupo Telegram para não perder essa oportunidade do dia 8 de janeiro. Combinado? E na próxima semana, no dia 28 de dezembro, né, a gente se encontra então para nossa mentoria gratuita para concurso às 13 horas. Um beijo, fica com Deus, um excelente final de semana e a gente se vê então na próxima quinta-feira. Tchau, tchau.